dispensar a leitura da ata. Então passamos à discussão da ata da sessão anterior. Quem tiver alguma retificação a fazer, que se manifeste. Declaro aprovado a ata da sessão ordinária anterior, sem retificação. Senhores vereadores, hoje nós fechamos a votação do orçamento de 2007 e na sessão ordinária passada nós aprovamos o texto dos anexos com emendas. Portanto, hoje concluímos a votação em segundo turno, a votação do orçamento de 2008. Passaremos agora à leitura do material do expediente. Pela ordem regimental, expressa no artigo 164, serão apresentados os expedientes do prefeito, expedientes recebidos diversos, expedientes apresentados pelos vereadores, projeto de requerimento e indicações. Ofício 486/2007, data 16 de novembro de 2007, excelentíssimo senhor, pelo presente encaminho a vossa excelência para que o nobre presidente da Câmara possa apreciar os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 069/2007 autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantia a outras providências. Projeto de Lei 070/2007, que autoriza o Executivo a conceder abono aos servidores municipais. Por se tratar de matéria que encerra a autonomia da administração, solicitamos que seja presente propostura apreciada em regime de urgência especial, de conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis. Na oportunidade, retiramos protestos de estima e consideração. Major Vereador Marcelo de Ter, prefeito municipal. Tenho convite à direção do Instituto de Educação Vitória Natal Genaro Joaquim e do CC Fundecitrus, Centro de Educação Complementar, tenho de convidá-los para prestigiar nosso festival de final de ano, que tem como tema espetáculo circense, que acontecerá no dia 27 de novembro de 2007, às 19h30, no Teatro Municipal Geraldo Alves, Avenida Rodrigues Alves, 270, Centro do Itapu de São Paulo. Contamos com a vossa presença. Cordialmente, Santa Regina Bíblia Cardoso, diretora da escola, Railda Gazeta da Silva, diretora da escola. Agradecimento. Nesta hora de intensa dor e tristeza, queremos expressar nosso mais profundo agradecimento pelas manifestações de pesar, solidariedade e conforto recebido pelo falecimento de nossa querida e saudosa mãe, Lídia Cândido Cruz, Dona Lídia, ocorrido no último dia 10 de outubro. Reafirmamos nossa firme esperança de que a justiça e o amor, com a graça de Deus, não há de vencer no mundo de fraternidade e paz. Externamos a todos nossa eterna gratidão. Professor Antônio Cruz e família. Projeto de Lei 055/2007 autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar contrato de locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a firmar contrato de locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itapu, 10 de outubro de 2007, Major Vereador Marcelo de Ter. Projeto de Lei 068/2007 dispõe sobre a alteração complementar da Lei Municipal 2347, de 29 de novembro de 2006, hierarquização do sistema viário de Itapu e outras providências. Artigo 1º, do inciso 1º do artigo 10 da Lei Municipal 2347, do sistema viário de Itapu, passa de seguinte redação. Inciso 1º, vias regionais. A linha A. As vias regionais ficam definidas como rodovias estaduais, rodovias municipais e estradas vicinais, sendo que as rodovias estaduais são de domínio e alçada do Estado, e as rodovias municipais e as estradas vicinais são de domínio e competência do município. Linha B. As rodovias e estradas vicinais e municipais deverão construir largura
mínima de 15 metros, sendo 150 para cada lado, considerado o eixo da estrada já existente, sendo, porém, 30 metros a faixa de domínio da municipalidade, 15 metros para cada lado, considerado o eixo da estrada existente. C. A largura de 15 metros será distribuída em 7 metros de pista de rolamento, 3 metros de cada lado, destinado à área de acostamento, e 1 metro de cada lado para a drenagem. D. A faixa de 15 metros é de domínio absoluto da municipalidade, permanecendo vigente o restante do conteúdo da Lei Municipal 1886, de 6 de outubro de 1999. E a faixa do domínio de 30 metros tem a finalidade de autorizar a municipalidade a utilizar a referida área nos casos de obra de conservação, manutenção, drenagem, contenção de cheias, etc. Bastando para isso tão somente comunicar ao proprietário lindeiro por escrito. D. O proprietário lindeiro, por sua vez, poderá utilizar a área de 7,5 metros de cada lado da estrada, diferença entre 30 metros e os 15 metros para o plantio e pastagem, quando a municipalidade não fizer uso da mesma. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e dá-nos 13 de novembro de 2007. Major Vereador Moacir Zidane. Passo aí a palavra ao meu secretário. Projeto de Lei número 69 de 2007. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro, até o valor de R$600 mil, observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. Parágrafo 1º. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do Programa Caminho da Escola, do MEC, FNDE e BNDES. Artigo 2º. Para garantir o principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo por solvendo as receitas a que se refere o artigo 159, inciso 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à amortização da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas e os montantes necessários à amortização da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações do principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita do orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município de Itápolis consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em data de sua publicação
práticas esportivas de recreação e cultura, como, por exemplo, equitação, prova do laço, prova do tambor, entre outras, com a utilização de equipamentos. Parágrafo 1. Para eventos de grande porte que envolvam competição a nível municipal, regional ou estadual, fica obrigatória a prévia autorização da Prefeitura Municipal. Artigo 7. Para que sejam realizadas as atividades acima mencionadas, a associação ou sindicato poderá servir-se da área que compreende o princípio de exposições, bem como utilizar as vaias para a guarda e conservação dos animais. Artigo 8. Os animais serão de responsabilidade dos associados, arcando os mesmos com os custos de manutenção, alimentação, vacinação, vermifugação, dentre outros, ficando o município isento de qualquer obrigação. Artigo 9. Os equinos utilizados nas atividades deverão atender as seguintes condições. Primeiro, programa de vacinação que inclui tétano, encefalomielite equina, influenza e raiva, devendo esta ser efetuada a cada 6 meses, entre outras, que se fizerem necessárias. Segundo, controle parasitário, respeitando as recomendações do médico veterinário responsável. Terceiro, exame do AIE, anemia infecciosa equina, acompanhado da resenha, onde é feita a identificação do animal com validade de 60 dias. Parágrafo 1. No caso mencionado no parágrafo 1 do artigo 6º, além do atendimento aos incisos supramencionados, deverão os animais apresentar o GTA, Guia de Trânsito do Animal. Referida inspeção deverá ser realizada por médico veterinário credenciado no Ministério da Agricultura. Parágrafo 2º. Fica obrigatório o cadastramento dos animais que serão utilizados nas atividades, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Parágrafo 3º. A análise clínica dos animais é realizada por médico veterinário da própria associação ou sindicato, devendo o mesmo atestar que o animal atende às exigências mencionadas nesse artigo. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 10. Incumbe à associação e outro sindicato realizar as atividades de que trata esta lei com observância aos princípios da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia, cabendo de responder por todos os prejuízos causados ao Poder Executivo, aos usuários ou a terceiros. Artigo 11º. O contrato firmado nos termos desta lei determinará o seu prazo de validade, o qual poderá ser renovado a critério do Poder Executivo, atendendo aos interesses da comunidade. Artigo 12º. Na vigência do contrato, a associação ou sindicato não poderá recusar o ingresso de novos associados, garantindo-se, assim, a universalidade de participação dos interessados. Artigo 13º. O Poder Executivo deixará de cobrar taxa ou preço público pela utilização do recinto de exposições. Artigo 14º. Fica facultado ao município a realização de qualquer tipo de fiscalização que entender necessária durante a prestação do serviço pelos particulares. Artigo 15º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrato. Itápolis, 19 de novembro de 2007, Major Vereador Moacir Zitella, Prefeito Municipal. Requerimento número 60/2007. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itápolis. Professora Solange
seja inserido na ata desta sessão votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Raul Jordano Romanini. Requer também que cópia da presente proposição seja encaminhada aos senhores Sérgio Raul Romanini e José Roberto Romanini Zinhão, dando a eles ciência desta manifestação. Sala das sessões, presidente doutor Emílio Sabinha Haddad, em 20 de novembro de 2007, doutor Antônio Donizete Santos, vereador, primeiro secretário, professora Soldas de Aparecida Próspera, vereadora vice-presidente. Sápolis, 20 de 2007. Prezado amigo e presidente dessa Casa de Leis, Fernando Emílio Travessor. Gostaria de deixar registrado esta pequena homenagem a esse líder que foi Zumbi dos Palmares. Zumbi foi o principal líder do quilombo Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão. Foi assassinado em 20 de novembro de 1695, após contra diversos ataques organizados contra Palmares. O quilombo dos Palmares foi fundado no ano de 1597 na região da Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Em pouco tempo, o seu ideal de liberdade e competente organização fez com que o quilombo se tornasse uma verdadeira república. Em 1695, após diversas incursões contra Palmares, a expedição de Domingos Jorge Ferro, composta por milhares de homens, atacou e destruiu o quilombo dos Palmares, empreendendo um verdadeiro massacre e assassinando Zumbi. Desta forma, foi destruído o território livre, símbolo da resistência ao regime escravista e da consciência negra de homens e mulheres em busca da liberdade e a construção de uma nação. Em 1995, depois de 300 anos após, foi realizada no dia 20 de novembro a Marcha Zumbi dos Palmares, contra o racismo, pela igualdade e pela vida, reunindo em Brasília cerca de 30 mil pessoas. Nesse mesmo ano, Zumbi dos Palmares foi oficialmente reconhecido pelo governo brasileiro como um herói nacional. Recuperar o ideário de Zumbi não é apenas rememorar Palmares para resgatar um importante exemplo de luta e organização pela emancipação do povo brasileiro. Ângelo Hélio Ferreira. Rei Zumbi. Muitas batalhas foram vencidas, graças à bravura desse homem, um homem negro, herói de um povo. Zumbi dos Palmares é o seu nome. Seus passos seguindo com firmeza o precioso caminho da liberdade, seu sangue derramado na luta, desbrotar sementes de fraternidade. Muitos outros heróis se ergueram no exemplo de vida do rei Zumbi, igualdade, justiça e liberdade. De tudo isso não se pode desistir. Rei que falava de liberdade, rei que lutava na proteção do Xangô, grande guerreiro, força e coragem, rei dos Palmares, onde feliz se cantou. Rei sem coroa é rei de verdade, bem coroado pelo que é, seu valor, faz a justiça, lei da igualdade, faz a vontade do povo, tem fé, tem amor. Quem matou o rei Zumbi não matou a força dele do povo da cor. Quem, pra senzala, o medo arrastou, não pode evitar o vendaval que soprou. Zumbi, Zumbi, grande rei Zumbi, viva a liberdade. Ângelo Hélio Ferreira. Indicação
torcida, gerando barulho no próprio local. Este vereador foi solicitado por muitas pessoas em diversas oportunidades, reivindicando uma adequação acústica do velório, o que entendemos ser pertinente, até por apresentar respeitos aos falecidos e familiares, as sessões presidente do Conselho de Sanidade, em 2007, assinado doutora Cláudia Zete, senhor vereador primeiro secretário. Nós temos aqui também um requerimento que foi protocolado pelos professores Shirley, Sueli e Ana Romani. Da Polícia 12 de novembro de 2007, ofício 16 de 2007. Assunto: solicita especial atenção às reivindicações da APAMPESP, no que refere-se à LDO para 2008. Na condição de responsável pela APAMPESP, a Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, nesse município, venho solicitar a Vossa Senhoria especial atenção às reivindicações justas no outono de licença da verba orçamentária aos aposentados do Serviço Público Estadual para o ano de 2008. Em especial, destacamos cumprimento e reajuste salarial na base, o pagamento dos precatórios atrasadíssimos devido à falta de previsão orçamentária, o compromisso do governo fixando verbas para a correção da LC 836/97, lei que muito prejuízo trouxe aos professores aposentados, redução da carga horária, julgamentos referentes a vantagens pessoal, perda da progressão funcional e de cargos distintos como os especialistas de educação, o bônus e as gratificações concedidas aos professores em atividade. Assim, solicitamos a Vossa Senhoria, que conta com alto grau de capacidade, lisura e discernimento, que analise os prejuízos supracitados e colabore conosco, enviando às lideranças de seus respectivos partidos o que ora propomos. Certa atenção que nos será dispensada, apresento o protesto de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Chico, Sueli e Ana. Caminhando para a gente, quebrando o protocolo, eu gostaria de estar chamando a Sueli, a professora Sueli, para estar falando na tribuna a respeito de todas essas reivindicações, porque nós precisamos estar mobilizando junto à base partidária de cada partido para a gente estar resolvendo essa questão junto à Assembleia Legislativa. Está com a palavra a professora Sueli. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e Dápolis, digníssimos outros vereadores, queridos colegas, professores aposentados, senhores e senhoras. Estamos aqui hoje como representantes da nossa Associação de Aposentados, a APAMPESP, para pedir que vocês, que compreendem também a situação do professor no momento, tanto aquele que está trabalhando ainda, quanto daqueles que já se aposentaram, que façam coro com a nossa voz, junto aos seus partidos políticos, juntos aos deputados, para que se lembrem de nós na hora da votação do orçamento, que será na próxima semana na Assembleia Legislativa. Os professores aposentados, como todos sabem, perdem, na hora da aposentadoria, um tanto tão grande dos seus salários, que muitos continuam trabalhando, mesmo doentes, mesmo velhinhos, porque ficar sem trabalhar depois dos 25, 30 ou 40 anos de profissão, para o professor, é realmente uma coisa muito complicada. E a gente não está só reivindicando o salário
orçamento. Nós, professores, não temos aumento salarial há muito tempo. Tivemos, há 2 anos atrás, um aumentozinho. Aqueles que ainda estão trabalhando receberam 30% e os aposentados 15%. Como fazia muito tempo que a gente não tinha aumento, não deu para perceber, né, o tanto que a gente recebeu. Então, a Shirley, a Ana Genevieve Romani, Maria José de Camargo, minha tia, e todas essas queridas professoras que aqui estão, fazem parte dessa associação maravilhosa chamada APAMPESP, que começou em Ribeirão Preto e depois de tão atuante e de tão eficiente, foi adotada pelo Estado todo. Nós temos em Itápolis mais de 100 associados. E esse trabalho que a APAMPESP está fazendo nesse momento não se restringe à cidade de Itápolis. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje está sendo feito no Estado todo. Então, ontem nós entregamos o mesmo requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito de Itápolis. Hoje estamos fazendo isso na Câmara Municipal e queremos contar com a compreensão e a ajuda de vocês. Peço também licença para ler uma crônica que fiz no ano passado, que se chama Crônica de Professora Aposentada. Posso? Era quase véspera de eleições. E na hora das eleições, o professor aposentado é sempre muito lembrado. Assim também os professores que estão ainda trabalhando. Depois que as eleições acontecem, o professor é esquecido novamente. E o que eu queria dizer é que o professor aposentado, ele não está pedindo esmolas ao Estado. O professor aposentado sente que ele merece aquilo que reivindica. Não só por aquilo que ele fez no passado, enquanto estava na sala de aula, na direção das escolas, na supervisão de ensino, mas também pelo que ele faz após a sua aposentadoria. Porque o professor é, antes de tudo, um educador. E para o educador não existe aposentadoria. A sua atitude de cidadão na sociedade é permanente. Só se acaba com a sua morte. Foi aí então que eu fiz essa crônica, que foi publicada no Boletim da APAMPESP, que é a nossa associação, e também no Diário da Região de São José do Rio Preto, em outubro de 2006. Recuso-me a repetir o óbvio, que assim não dá, que o que ganhamos é aviltante, que todos os governantes esqueceram de nós, que a conta da farmácia nos leva a maior parte do salário, que os convênios médicos estão pela hora da morte, etc, etc, etc. Aproveito o momento político de propagandas eleitorais, onde somos lembrados a todo instante, para esclarecer que os professores aposentados não estão mortos. Nunca houve um tempo em que eles fossem tão atuantes e tão acesos. Estão por toda parte, viçosos de seus ideais, batalhando por um mundo melhor. A consciência de cidadão que o professor forjou durante toda a sua vida não lhe permite a ociosidade, nem a alienação, nem a desesperança. Eles estão presentes na linha de frente dos trabalhos voluntários, organizando e incentivando todo tipo de atividade voltada para o bem-estar social. Estão nos movimentos comunitários das
aposentados estão unidos em suas associações, participando de todas as lutas a favor da melhoria da sua condição de trabalhador e da educação de forma geral. Eles sofrem e perdem o sono por causa das coisas arbitrárias e injustas que acontecem em toda a classe do magistério. Afligem-se com a violência presente nas escolas, que mancha de medo e apreensão as páginas dos jornais que circulam pelo país todos os dias. Os professores aposentados, além de suas funções em toda sorte de organizações comunitárias, estão sendo, apesar do baixo salário, esteio de famílias, onde graça ao desemprego, principalmente para os jovens, que para estudar necessitam de muitos recursos, e quando se formam, passam às vezes anos tentando trabalho. Apesar disso tudo, o professor aposentado está lutando com todas as suas forças para preservar a sua lucidez e os seus movimentos, tentando envelhecer com sabedoria, amor e dignidade. Coadjuvantes imprescindíveis na criação dos filhos de seus filhos, desempenham um papel relevante nessa agradável tarefa. Eles estão nos grupos de yoga, nas escolas de dança, nas academias de ginástica, nas exposições de arte, nas viagens. Estão publicando livros, fazendo cursos de computação, orientando jovens carentes nos projetos de encaminhamento profissional e cultural. Estão engajados nos programas ambientais e atuando nos clubes de mães, propondo cursos de culinária, economia doméstica e artesanato. Estão participando das ONGs culturais e de solidariedade. Estão respondendo por secretarias municipais de educação e tantas outras atividades. Saibam todos que os aposentados ainda não morreram e nem desejam morrer. Os professores aposentados são detentores de uma força incomum, o conhecimento do caminho a ser percorrido, que lhes dá uma vantagem ímpar. Solicito que pensem nisso, todos aqueles que almejam o poder público. É pouco inteligente colocar para escanteio e subestimar tal massa pensante, que afinal, além de numerosa, continua fazendo muita diferença nos destinos da nação. Agora, excelentíssimo senhor presidente, nós precisamos tirar uma foto entregando o ofício, porque faz parte, né, dos titulares da Pambesp, para que isso se torne um marco da história da luta dos aposentados pelo magistério e pelos professores. Senhora Sueli, com muita felicidade que nós recebemos essa reivindicação. Esse trabalho que a Pambesp está fazendo em todo o Estado vem junto conosco. Nós iniciamos um trabalho, aproximadamente um mês, que esta Casa Legislativa iniciou esse trabalho, de estar levando a Câmara à escola e estar trazendo os professores, os alunos a esta casa. Por quê? Só assim, nos organizando, é que
nós vamos tirar, muitas vezes, da política aquela perseguição, aquele ceticismo que envolve toda essa política. E até pegando uma carona na fala da professora Sueli, que foi brilhante na sua colocação, Sueli, se nós tivéssemos uma imprensa verdadeira, uma imprensa justa nesse Brasil, tenha certeza que nós não teríamos tantas promessas dessa natureza. Infelizmente, a nossa imprensa ela é viciada pelo sistema econômico, porque isso não acontece somente com os professores quando você diz que eles são esquecidos. As cidades também são esquecidas pelos seus deputados estaduais, federais, senadores, governadores e até mesmo pelo presidente. Na nossa andança pelas escolas, a gente observa que tem escola que não tem nem quadra para estar oferecendo para os seus alunos, escolas estaduais. Isso é lamentável, porque nós não temos a organização para estar cobrando. Tenha certeza que esta Câmara, juntamente com os demais vereadores, vai estar enviando os ofícios amanhã mesmo para todas as suas bases, para o presidente da Assembleia e as bases políticas e lideranças partidárias. E toda vez que todos os senhores tiverem qualquer reivindicação, traga esta casa, que aqui é a casa do povo, aonde vocês ocupam a tribuna, registram e os políticos tomam conhecimento. É só se unindo que nós vamos conquistar alguma coisa. Infelizmente, se não tiver essa união, com muita força, vai continuar dominando a grande massa, vai continuar dominando o ceticismo e aquele que mais acaba pagando a imprensa, aquele que acaba enganando as pessoas e que acaba levando vantagem. Eu espero que nos próximos anos, nesse Brasil, nós possamos estar elegendo pessoas comprometidas com o povo. E quem vota para ter o seu retorno, para ter sua segurança e saúde. Porque, infelizmente, isso não é dado ao cidadão brasileiro. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, aliás, encerrar da ordem do dia, tem a palavra o vereador Almeida Galano, com a palavra o vereador Dionísio Miarelli. Lembrando, senhor vereador, que o senhor tem 5 minutos para a palavra do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero aqui cumprimentar todos os professores, meus educadores que aqui estão, porque cada vez que eles aparecem aqui, nós sentimos assim, nós temos aqui uma aula, uma energia muito forte que a gente aprende cada vez mais com vocês. E se tem alguém que é unido realmente de fato, se existe uma classe que é unida de fato nesse país, são os professores. Da minha parte, eu acho que da parte de todos aqui, como vice-presidente da casa, vocês podem ter certeza de que vossas reivindicações serão cobradas. Por acaso, amanhã, eu estou em São Paulo. E por acaso, então já não é mais acaso, faço questão de levar o meu ofício e, se for possível, ficar pronto, o da Câmara Municipal de Itápolis, para a Assembleia. Eu espero que o nosso trabalho seja válido. É lógico que é um grãozinho de areia, mas tenho certeza que nós vamos fazer esse trabalho, essa solicitação, porque vocês são, na verdade, merecedores. Hoje nós temos vários projetos importantes, na qual alguns deles, inclusive, eu ajudei a fazer. Nós temos esse projeto, eu fui procurado pelo pessoal, por algumas pessoas que têm os cavalos, que estão fazendo o trabalho em cima na faíta, e me pediram para que ajudasse
pudesse usar como recinto da FAIT. Eu acho que para esses eventos que eles estão construindo, que eles estão fazendo, eu acho que só vem ajudar o município. Eu acho que só vem ajudar a municipalidade. Com respeito ao abono dos servidores, indiscutivelmente, até achei, conversei até com o prefeito na semana passada, pensando que pudesse ser um pouquinho maior. Me disseram que não era possível no momento, mas que no decorrer do ano, se for possível, ele vai dando outras coisas como gratificação, como cartão, enfim, essas coisas que ele pode ajudar. Mas hoje permanece da forma como está. E esse projeto, esse requerimento da professora Solange e do vereador Sassuolo, realmente ele veio boa hora, porque está chegando nesta casa o plano de carreira do funcionalismo, que aliás há anos e anos se espera. Na verdade, seria extinto pela própria natureza, porque quando vai se jogar o plano de carreira para ser aprovado, automaticamente, a partir do ano de 2008, que a gente espera que já esteja valendo, eles terão uma maneira diferente, digamos assim, de trabalho, de prevalecer o trabalho. Aliás, chegou aqui pessoal do SAI fazendo uma reunião com os vereadores, na qual eu participei, o plano de carreira do SAI. É fantástico o plano de carreira, mas é a longo prazo. É um plano de carreira onde começa assim em 2008 e ele vai ter êxito de verdade, acredito, daqui a uns 8 anos mais ou menos. Mas, lógico, tem que começar agora para que se prevaleça. E a mesma coisa vai ser com o plano de carreira do funcionalismo público. Quando você faz um plano de carreira, automaticamente são muitas reivindicações, são muitas mudanças e são por pontuação. E é lógico que ali, nesse caso, aqueles que faltam, aqueles que mais faltam, aqueles que mais pegam atestado, eles vão inverter essa situação, porque na verdade eles só vão ser prejudicados no plano de carreira. Então, automaticamente, é por isso que eu disse que se acabaria por si só. Mas bem boa hora. Todos os projetos são importantes, vai ter o apoio desse vereador, sem dúvida nenhuma, para que realmente a municipalidade consiga viver bem. Com a palavra, o presidente Irani Mongar Biasotti. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, em nome da professora Sueli Camargo, cumprimento a todos os professores aqui presentes. Sueli não tinha
bom, esse local, e merece ser aprovado esse projeto. Portanto, tem meu apoio e meu muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Antônio de Bezerra Cecilotto. Senhor presidente, funcionários desta Casa de Leis, público presente. Eu quero iniciar esta fala falando algumas palavras a respeito da portaria 1991, de 14 de setembro de 2007, sobre esse requerimento que vai ser formulado pela professora Solange e subscrito também por mim. Nos dias de hoje, eu entendo que não se justifica, efetivamente, um atestado médico ser contestado por outro médico. Alguém que foi no médico tem que perder mais um dia para voltar em outro médico para saber se está doente. Não é por aí. Nós temos normas legisladas que resolvem esse problema. Eu diria que isso aí vem em sentido contrário à eficiência pré-estabelecida no artigo 37 da Constituição. Não é por aí. Nós temos que tomar outras medidas. Se houver dúvidas, nós temos que sanar de outra forma. Até porque a CLT tem lá algumas determinações que podem ser usadas, aliás, devem, que resolvem esse problema. Eu quero também falar sobre a indicação de minha autoria de número 122, por diversas vezes, comparecendo no plenário local, eu fui indagado por populares sobre a questão do barulho que acontece dentro da sala do plenário. Realmente ali torna-se complicado quando se avolumam pessoas. Qualquer fala ali se torna alta e fica um aspecto constrangedor. Eu até entendo que existem dificuldades na administração, mas é um problema que precisa ser resolvido. Não pode continuar daquele jeito. Certamente não foi querido que desse esse resultado quando da construção do edifício, porém aconteceu e isso precisa ser arrumado. Por respeito aos mortos e aos seus familiares. Então, foram várias reivindicações e eu entendo que justas. Quero falar também sobre a lei do abono 70 de 2007. O atual prefeito está de parabéns, ele até elevou o valor desse abono em anos passados, está voltando a conceder. Só que eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui. O ano passado foi R$100. Este ano continua R$100. Olha, é pouco. Eu sei das dificuldades, eu sei que o momento é difícil, mas o funcionário público, aquele que na verdade toca a máquina pública, merece uma atenção toda especial. E não estou dizendo que não tem, mas algo me diz que precisaria um pouquinho mais, pelo menos a inflação do período ser incorporada aqui. Porque senão, é a mesma questão que já foi falada aqui hoje, fica mantido o valor. E as despesas vão aumentando. Então, eu acho que um pequeno esforço, até porque o nosso orçamento aumentou. O nosso presidente da comissão do orçamento aqui já verificou que aumentou. Poderíamos dar pelo menos a inflação desse abono aqui, que não teria, eu certamente não teria problemas para o caixa.
educação é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Só tem um jeito desse país, o único investimento que tem certeza de resultado positivo é a educação. E agora a gente vê aqui pessoas de índole extraordinária, tradicionais da nossa cidade, vir aqui fazer uma solicitação que nem seria preciso se nós tivéssemos governo sério. Isso é falta de seriedade. Isso é falta de seriedade. Senhores professores, quero dizer-lhes que estou nessa luta. O resultado importa, mas talvez não é o que mais me interessa nesse momento. O que interessa é mostrar que nós estamos aqui e que tem alguém vendo esta situação, que tem alguém acordado nesse país. Alguém acordado. Estarei com vocês nessa luta. Convido os demais colegas aqui a dela participarem, porque nós só teremos uma pátria justa o dia que os professores tiverem tratamento adequado. E só para terminar aqui, senhor presidente, eu sei que eu estou excedendo um pouco no tempo. Segundo as informações que nós temos, tem professores iniciando carreira que ganham menos que 2 salários. Estão trocando as despesas com a manutenção da sua casa com as funcionárias que eles contratam pelo labor diário. Todo trabalho envolve um osso. Todos merecem. Mas, gente, existe uma desproporcionalidade para se ver como é que está a escola do professor no Brasil. Até quando, hein? Até quando? Eu já estou até entendendo que num país onde a sigla prevalece sobre o homem para atender interesse de gente grande, de poderosos, uma barbaridade dessa passa a ser comum. E nós temos que lutar pelo povo. Está aqui o início. Parabéns. Vamos participar e vamos lembrar, é a nível estadual. E só assim vocês vencerão, porque a união faz a força. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valdemar Sérgio Regiano. Com a palavra a ilustre professora Solange Costa. Senhor presidente, nobres pais, presentes, colegas, professores, aos quais eu peço licença para dar uma boa noite especial às minhas eternas professoras, Dona Josefina, Dona Yolanda, Sueli, Dona Shirley, Dona Ana Rosa. Em respeito ao ofício que vocês trouxeram para todos nós vereadores, assim como todos que participaram da palavra disseram, estaremos encaminhando. Amanhã mesmo pela manhã estaremos encaminhando para as lideranças do nosso partido. Então, eu só quero assim agradecer a vocês por terem nos trazido, né, esse ofício
das indisponibilidades, com o nobre propósito de identificar os males que acometem os dignos servidores públicos municipais e providenciar medidas profiláticas para a prevenção de tais males. Bom, se a finalidade é montar um relatório, ora, imagino eu que ao levar um atestado médico para o setor competente, nesse atestado médico já está escrito por que eu faltei, qual é o mal que me atingiu para faltar o serviço naquele dia. Então eu não preciso ir num outro médico para ele constatar qual é o mal que está escrito no outro atestado para eu montar o relatório. Esse é o meu raciocínio. Agora, o que acontece também? Vamos pegar o caso do professor, que é minha área e eu entendo um pouco mais. Se pela manhã eu dou aula em uma escola, não seja municipal, e à tarde eu trabalho numa escola pública municipal, e eu tenho que no dia seguinte, a minha falta, levar um atestado para o médico do trabalho às 8 da manhã, e sei de relatos de alguns funcionários que acabaram saindo de lá às 10 da manhã, então eu tive que faltar do meu serviço no dia seguinte, do meu serviço no período da manhã, da minha outra escola. Então, o outro vereador questionava comigo que isso pode
discutido em relação ao funcionalismo público e atestados, não atestados e a questão médico do trabalho. Na realidade, a implantação do médico do trabalho foi através de quando a gente estava na Secretaria de Saúde. E é uma exigência feita por lei e obrigatório por lei, tem que ser cumprido. Supostamente, essa discussão de passar pelo médico ou não passar e ao funcionário público, até entendo e abraço a causa igual vocês defendem, a sua mãe você estilou. Porém, eu gostaria de lembrar que o ofício que foi encaminhado aos vereadores faz a gente refletir um pouco. Porque em número de dias, 2006, 4.200 dias perdidos. Deve ter sido multiplicado esse grupo de funcionários setorial. Não sei o cálculo que utilizaram. Em 2007, nós temos 3.612 dias perdidos na prefeitura. Muito bem. Como que eu entendo essa situação? Eu entendo que as pessoas ficam doentes, como a gente também, nós somos um ser humano. Porém, é uma questão prática e fácil de ser resolvida. Aliás, quando se discutiu isso no Administrativo Executivo, apresentei a solução ao problema. É muito simples. Haveria de fazer uma convocação com todos os médicos, principalmente da rede pública que são utilizados, e os atestados serem mudados e serem efetivados às pessoas pelas horas e tempos perdidos em média. O que acontece com isso? A gente tinha que listar todos os atestados médicos e uma vez uma cólica intestinal, um atestado de 3 meses. Então você observa que coisas que poderiam ser resolvidas, porque você passa, quando você vai ao médico, e os senhores sabem como funciona o sistema, não digo isso generalizando a todos, não, pelo contrário. Mas então, diante dessa circunstância, foi que então saiu uma portaria, ou eles estavam querendo desenvolver essa portaria, que os médicos fornecessem um atestado por horas. Se você permaneceu 2 horas, o médico tem condições clínicas de passar a permanência de repouso em horas. Isso é previsto em lei na CLT, viu? E você pode passar, então, em vez de perder 2 dias, deve ter apenas um repouso para a sua recuperação. Então, a ideia do médico de trabalho seria para minimizar esse tipo de trabalho. Porém, também concordo, porque o questionamento administrativo de você passar posteriormente para o médico, isso implica também uma nova falta. Até na questão foi colocado a observância de que esse período que você tem que passar pelo médico, você ficaria com falta. Isso é um absurdo, isso é inconstitucional, isso não pode. Então foi decidido dessa maneira. Então nós poderíamos encaminhar, inclusive, uma das soluções seria para aplicar o atestado médico em horas, não em dias mais. Eu acho que resolveria uma boa parte do problema. Pela ordem, senhor presidente, eu queria deixar esclarecido aqui, inclusive dou oportunidade de contraditório ao vereador que acaba de falar, que eu não estou discutindo se a prefeitura tem ou não que criar mecanismos para abolir possíveis faltas falsificadas, vamos dizer assim. Certo? O que eu estou discutindo é apenas o teor da portaria, na minha forma de ver, imprópria e improdutiva, que não vem de encontro ao princípio da eficiência. Até porque, se o município quiser tomar alguma providência, ele pode fazer sindicância, inclusive dispensar por justa causa. Agora, o bom não pode pagar pelo ruim. Essa é a minha visão. Pois é, são posições, eu acho que o que nós precisamos é estar encontrando um caminho para que a gente não penalize os mais fracos, né? E o funcionário público muitas vezes acaba sendo sempre a parte mais fraca. Mas antes de iniciarmos a votação, o vereador Leonardo tem alguma dúvida aí? Antes de iniciarmos a votação do requerimento de urgência dos 2 projetos, urgência especial, o projeto 069-070-2007, eu gostaria de agradecer a presença
o seu Danilo Passi, ex-secretário da Educação, que muito trabalhou com essa cidade, a professora Carla Gentili, do Colégio Alicerce, que tem abrido as portas para a gente, para estar fazendo o trabalho, sempre presente nessa casa, aos professores, o nome da dona Yolanda, que se faz presente também, sempre esteve nessa casa, prestigiando o trabalho dos demais vereadores, a comunidade do Orkut, que está fazendo um trabalho belo nas suas discussões. Esperamos que vocês continuem e não sejam contaminados por interesses eventualmente particulares. E a todos os demais presentes. E quando nós falamos da imprensa, a gente vai se convencendo ao longo da vida pública de que só mudará o Brasil, só as coisas mudarão se nós mudarmos as pessoas. Infelizmente, não há como mudar uma máquina. Nós temos que mudar o ser humano. Porque se nós tivéssemos obediência a um princípio apenas, que ele é universal, o respeito, se nós só obedecêssemos esse princípio, tenho certeza que nós não teríamos muitas das coisas que temos. Respeito ao trânsito, respeito ao próximo, respeito ao dinheiro público. Se nós tivéssemos obediência só a esse princípio, com certeza nós não precisaríamos de muito mais coisas. Mas infelizmente, as pessoas muitas vezes não observam esse princípio e acabam tomando situações que aí precisa de vir as leis para eventualmente estar coibindo esses excessos. Porque os senhores professores sabem que educar é colocar limites aos seres humanos. Nada mais que isso. Você tem que colocar limite. E muitas vezes o ser humano não tem limite. Eu acho que a função, tanto dos professores, dos educadores, do legislativo, do executivo, do judiciário, é estar fazendo uma campanha de conscientização dos seus limites, para estar colocando esses limites para a nossa sociedade. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, e antes de iniciar a votação dos projetos, coloco o ofício 486/2007, que solicita o regime de urgência especial aos projetos de lei 06970/2007. Os que tiverem com pedido de urgência permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento de urgência especial. Antes de iniciaremos, senhores vereadores, as votações dos projetos, pode ser? Sem suspender a sessão? Então vamos lá. Votação em segundo e último turno do projeto de lei do Executivo 050/2007, que dispõe sobre a alteração da lei 1991, de 6 de julho de 2001. Votação em segundo turno, projeto aprovado por unanimidade na sessão ordinária anterior. Pareceres exarados, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Se concordar, permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei do Executivo 50/2007, que dispõe sobre a alteração da lei 1991, de 6 de julho de 2001, em segundo e último turno. Votação também em segundo e último turno. Projeto de lei do Executivo 051/2007, que estima a receita e fixa a despesa do município deitados para o exercício 2008. Pareceres exarados, todos favoráveis. Texto em anexos emendados. Discussão. Está em votação. Os que concordar permanecem como se encontram, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei do Executivo 052/2007, que estima a receita e fixa a despesa do município deitados para o exercício 2008, em segundo e último turno. Projeto de lei do Executivo 055/2007, que
que autoriza o Executivo a firmar contrato de locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Educação. Pareceres exarados, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Se concordar, permaneça como 5 anos, contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei executivo 055/2007, que autoriza o Executivo a firmar contrato de locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei do Executivo 061/2007 dispõe sobre alteração e complementação da Lei Municipal 2347/2006 e da outras providências. Por se tratar de lei complementar, a votação se faz em 2 turnos e com quórum qualificado, senhores vereadores. Este é o primeiro turno. Pareceres exarados, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Se concordar, permaneça como 5 votos, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei executivo 061/2007, que dispõe sobre alteração e complementação da Lei Municipal 2347/2006 e da outras providências, em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei do Executivo 069/2007, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES. Pareceres exarados, todos favoráveis. O projeto está em discussão. Está em votação. Se concordar, permaneça como 5 votos, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei do Executivo 069/2007, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BNDES. Projeto de lei do Executivo 70/2007, que autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores municipais. Pareceres exarados, todos favoráveis. Votação em primeiro de 2 turnos. O projeto está em discussão. Votação. Se concordar, permaneça como 5 votos, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo 070/2007, que autoriza o Poder Executivo a conceder o abono aos servidores municipais em primeiro turno. Projeto de lei do Executivo 071/2007, que dispõe sobre autorização para permitir o uso do recinto de exposição vereador Antônio Colete para fim específico. Pareceres exarados, todos favoráveis. Votação em primeiro de 2 turnos. O projeto está em discussão. Em votação. Se concordar, permaneça como 5 votos, contrários que se levantem. Senhores vereadores, o nosso vereador da Câmara está fazendo uma pequena correção aqui. É apenas em 1 turno esse projeto. O projeto 071/2007, que dispõe sobre a autorização para permitir o uso do recinto de exposição vereador Antônio Colete para fim específico. O projeto está em votação. Declaro está em votação. Os que concordar, permaneçam com 5 votos, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão. O projeto de lei do Executivo 071/2007, que dispõe sobre a autorização para permitir o uso do recinto de exposições vereador Antônio Colete para fim específico. Requerimento 060/2007, de autoria da vereadora professora Solange Aparecida Prova. Requer a revogação imediata da portaria 1991, de 14 de setembro de 2007. O requerimento está em votação. Está em discussão, está em votação. Se concordar, permaneça com 5 votos, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento 060/2007, de autoria da vereadora professora Solange Aparecida Prova. Requer a revogação imediata da portaria 1991, de 14 de setembro de 2007. Senhores vereadores, determino o envio dos projetos aprovados à Secretaria da Câmara para remessa, sanção e promulgação ou veto do senhor prefeito municipal. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os vereadores se pronunciar a respeito dos mais variados temas relacionados ao seu mandato. Antes de passar a palavra ao vereador, gostaria de ser os presentes dos interessados no projeto 071/2007, que dispõe sobre a autorização para permitir o uso
esperamos que não haja nenhum problema a respeito da cor do projeto, se é em negrito ou em preto, porque realmente já faz um ano que os senhores clamam por esse projeto que já poderia ter sido resolvido há 11 meses atrás. Mas esperamos que a letra nos agrade. E com a palavra se encontra o Ida de Olinda Miaré. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e é comemorado hoje o Dia da Consciência Negra, é como escreveu Marcos Nobre, é o mesmo de dizer que a raiz do preconceito e da discriminação está na imposição duradoura de uma cultura excludente e intolerante. Na verdade, nós temos que continuar lutando para que seja reconhecido que os negros foram, na verdade, protagonistas da história desse país. Sem dúvida nenhuma, hoje nós temos 220, 240 municípios com projeto de leis decretando feriado para o Dia da Consciência Negra. No estado de São Paulo, eu acho que é o estado que mais tem cidades que constam dos seus feriados. Mas nós podemos ver hoje, aliás, desde ontem, que tiveram empresas que entraram na justiça para que, na verdade, pudessem, nessas cidades onde foi decretado feriado, pudessem trabalhar. E quem entrou na justiça conseguiu uma liminar e trabalhar naturalmente, sem que fosse cobrar, sem que fosse pago às vezes ou qualquer coisa desse sentido. Alguns juristas dizem que é inconstitucional. Alguns dizem que é constitucional. Eu já tenho entrado nessa casa de leis, já protocolei nessa casa de leis um projeto para que a gente possa fazer uma menção a isso tudo. Mas é importante de que nós aguardemos o resultado disso. Tantos foram os anos que se passaram que um a mais não vai fazer diferença. O importante disso tudo é que, na verdade, nós temos que considerar que somos todos iguais. Eu acho que é dessa forma, tanto os brancos como os negros, eu acho que é dessa forma, se considerando que somos todos iguais, é que a gente consegue, na verdade, vencer essa batalha com um pouco mais de compreensão de todos que fazem parte do Ministério Público, digamos assim. Vamos ver, no decorrer do tempo, o que isso pode acontecer. Tem um ofício, aliás, eu fiz uma indicação para que a gente conseguisse construir uma creche aqui, no Jardim Silveira, Jardim do Sol, Jardim de São Lucas. E nós trabalhamos juntos em cima disso daqui, para que a gente buscasse, junto ao Ministério da Educação, essa creche. E eu recebo agora uma resposta do Executivo que vem dizer o seguinte: no momento, temos a informar que foi
uma creche do programa Pro Infância com dimensão de área de 2.800 metros quadrados, cujo projeto de construção será fornecido pelo mesmo. Estamos aguardando a análise da documentação enviada para a posterior liberação dos recursos, uma vez que a documentação recebida de Brasília diz em seu conteúdo que foi concedido ao município de Itápolis a referida creche. Informamos que a referida creche será construída entre os bairros Jardim João Batista da Silveira, Jardim Estoril, Jardim do Sol e próximo ao Jardim Fraternidade. Então, esse foi um trabalho grande que esse vereador fez junto ao Executivo, junto ao Ministério da Educação, e nós conseguimos aqui para Itápolis essa creche de 2.800 metros. Não é uma creche pequena, é uma creche grande que vai atender toda essa população, que é grande também, aqui do nosso município, da nossa cidade. Então é um trabalho na qual a gente tem feito e a gente conseguiu êxito. Eu quero dizer que já está feito também o ofício, a pedido dos senhores professores, e que eu estarei entregando quinta-feira na Assembleia, lá em São Paulo. Pode ter certeza que estarei pessoalmente entregando, o ofício já está pronto, assinado por todos os vereadores, por mim também, e estarei entregando pessoalmente esse ofício para que dê um pouquinho de força, um pouquinho mais de ajuda, no sentido de, na hora que eles estiverem analisando o orçamento do Estado, eles lembram um pouquinho de vocês também, e quem sabe, se Deus quiser, vocês consigam isso. É isso. Com a palavra, Ginheiro Monteiro. Com a palavra, doutora Antônia Elisete Tassinotto. Senhor presidente, demais colegas de mesa, nobres serviços, funcionários da casa, público presente. Ainda sobre o tema educação, um tema que me palpita, que eu tenho comigo, que é a educação, das metas prioritárias, é a que requer mais atenção. Eu gostaria de lembrar a professora Sueli Camargo essa inteligência reluzente que temos em Itápolis, que eu vou fazer uma pequena discordância da sua opinião. Muitas vezes, os professores são um pouquinho coadjuvantes, mas muitas vezes são personagens principais. Nesse país, onde existem famílias que não têm o mínimo, mas não têm a mínima condição, a escola é a tábua de salvação. E quando isso acontece, os professores são os atores principais nesse cenário. E digo mais, continuando ainda nessa conversa de educação, por que a educação não é respeitada no país, por que os políticos não respeitam, eu entendi oportuno reproduzir aqui uma crônica que eu achei na internet dias atrás. Oportunismo, porque retrata exatamente esse quadro melancólico que nós temos. Como dizia o Gonçalves Ledo, um dos maiores homens desse país, o grande baluarte da independência do Brasil. Mais que José Bonifácio, não permitamos que o bafo impuro dos partidos ou facções políticas venha manchar a pureza das nossas colunas. Ou seja, os homens têm que estar em governo. E eu vou ler essa crônica aqui um pouquinho, ela tem um pouco extensa, mas eu acho que é oportuníssima. É assim: o medo causado pela inteligência. Quando Winston Churchill, ainda jovem, acabou de pronunciar seu discurso de estreia na Câmara dos Comuns,
foi perguntar a um velho parlamentar, amigo de seu pai, o que tinha achado do seu primeiro desempenho naquela Assembleia de Veredas Políticas. O velho pôs a mão no ombro de Xuxa e disse, em tom paternal, meu jovem, você cometeu um grande erro. Foi muito brilhante nesse seu primeiro discurso na casa. Isso é imperdoável. Devia ter começado um pouco mais na sombra. Devia ter gaguejado um pouco. Com a inteligência que demonstrou hoje, deve ter conquistado, no mínimo, uns 30 inimigos. O talento assusta. Ali estava uma das melhores lições de abismo que um velho sábio pôde dar ao pupilo que se iniciava numa carreira difícil. Isso na Inglaterra. Imaginem aqui, no Brasil. Não é demais lembrar a famosa tropa de Rui Barbosa. Há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência. A maior das pessoas encasteladas em posições políticas é medíocre e tem um indisfarçável medo da inteligência. Temos de admitir que, de um modo geral, os medíocres são mais obstinados na conquista de posições. Sabem ocupar os espaços vazios deixados pelos talentosos displicentes que não revelam o apetite do poder. Mas é preciso considerar que esses medíocres latinos, oportunistas e ambiciosos, têm o hábito de salvaguardar suas posições conquistadas com verdadeiras muralhas de granito, por onde talentosos não conseguem passar. Em todas as áreas, encontramos dessas fortalezas estabelecidas as panelinhas do argolismo inexpugnáveis às legiões dos lustros. Dentro desse raciocínio, que poderia ser uma extensão do elogio da loucura de Erasmo de Roterdã, somos forçados a admitir que uma pessoa precisa fingir de burra se quiser vencer na vida. É pecado fazer sombra a alguém até numa conversa social. Assim como um grupo de senhoras burguesas bem casadas boicota automaticamente a entrada de uma jovem mulher bonita no seu círculo de convivência por medo de perder seus maridos, também os encastelados medíocres se fecham como ostras à simples aparição de um talentoso jovem que os possa ameaçar. Eles conhecem bem suas limitações, sabem como lhes custa desempenhar tarefas que os mais dotados realizam com uma perna nas costas. Enfim, na medida em que admiram a facilidade que os mais lustros resolvem problemas, os medíocres os repudiam para se defender. É um paradoxo angustiante. Infelizmente, temos de viver seguindo essas regras absurdas que transformam a inteligência numa espécie de desvantagem perante a vida. Como é sábio o velho conselho de Nelson Rodrigues: finge que é idiota e terás o céu e a terra. O problema é que os inteligentes gostam de brilhar. Que Deus os proteja então dos medíocres. Eu acho que isso aqui responde à questão, né, gente? Ou seja, quanto mais gente desafortunada, sem cultura nós tivermos, melhor para os encastelados no poder que roubam o povo. Está na hora de nós acabarmos com isso, né? É só isso que eu queria dizer, senhor presidente. Vamos meditar sobre isso. Com a palavra, vereador Vladimir Sérgio Egeno. Com a palavra, vereadora Solange Aparecida Próxima. Com a palavra, Mário Soares Almeida. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Gostaria de avisar os senhores vereadores que nós faremos sessão extraordinária antes da sessão do dia 4 de dezembro, em data a ser marcada. Nós temos alguns projetos pendentes que nós precisamos estar agilizando, visto que nós vamos estar encerrando nossos trabalhos no dia 15 de dezembro. O balancete das receitas e despesas da Prefeitura relativo ao mês de outubro está à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Câmara. Comunico a todos os senhores que os projetos foram votados serão encaminhados amanhã pela manhã à sanção e promulgação ao veto do prefeito municipal. E aos nobres professores que fizeram nosso
enviado um ofício, nós informamos que nós vamos entregar uma cópia aos senhores, xeronópia, uma ao vereador Dionílio Miarelli. E cada vereador aqui vai estar encaminhando a sua liderança. Porque não basta somente entregar ao presidente. Agora o Dionílio Miarelli tem um trânsito muito livre na Assembleia Legislativa, com grandes nomes, porém nós precisamos discutir com a nossa liderança. Então nós temos aqui aproximadamente 5 partidos diferentes. E gostaria de pedir aos senhores vereadores, ao secretário da Câmara, ao diretor, que faça um ofício a cada liderança partidária, porque também na Assembleia tem as comissões de discussão das próprias lideranças. Então vamos fazer um trabalho coletivo para que ele fique mais forte. E mande a mensagem à associação de vocês que esta Casa de Leis está à disposição e quando precisar é só reivindicar que nós estamos prontos. E comunicamos a todos os senhores que nós temos a tribuna popular. Usem a tribuna popular. Venha reclamar aqui do seu problema, do seu bairro. A Câmara está aberta à população itapolitana. Nós precisamos das reclamações de vocês muitas vezes para estar mobilizando a consciência política. Nada mais havendo para se tratar e, no nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito bem, e assim encerramos mais uma transmissão de sessão ordinária da Câmara Municipal de Itápolis. Esta sessão, como foi possível observar, foi carregada de vários projetos de lei, evidentemente. 2 deles se destacaram na noite de hoje. Primeiro, a autorização da Câmara Municipal ao prefeito municipal para conceder abono no valor mensal de R$ 100 aos funcionários públicos municipais daqui de Itápolis, evidentemente. Projeto aprovado em primeiro de 2 turnos, aprovado por unanimidade. O segundo projeto que se destacou nessa sessão ordinária foi a aprovação final da peça orçamentária para o ano de 2008. Orçamento que está estimado em R$ 38.800.000 no ano que vem. Esse projeto recebeu algumas emendas, entre elas emendas do vereador Vladimir Regiane, que destina R$ 838.000 para a Santa Casa, R$ 550.000 para a aquisição de medicamentos, emendas do presidente da Câmara, Fernando Travensolo, criando categoria orçamentária destinada a subvenções sociais para as entidades filantrópicas do município de Itápolis e uma série de outras emendas aos anexos orçamentários e ao texto do orçamento de 2008. 2 projetos dos 7 projetos colocados em discussão hoje na sessão de Câmara que se encerra neste momento com esta transmissão. Novamente, nós agradecemos a sua audiência e convidamos para que em breve estejamos juntos em futuras transmissões das sessões ordinária, extraordinária e solene da Câmara Municipal de Itápolis. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima transmissão.